Nesse vídeo eu vou te ensinar sobre gestão financeira, a gente vai falar um pouco mais sobre fluxo de caixa, entender como o dinheiro entra e para onde ele tem que ir e falar sobre Prolabore, que é extremamente importante para a sua empresa. Vem comigo! Eu sou o Guilherme, bem-vindo a Fechou. Aqui a gente vai unir IA, gestão empresarial e empreendedores numa coisa só. Beleza, pessoal? Vamos para a aula. É o seguinte, isso daqui a gente vai chamar de fluxo de caixa. É lógico que eu vou trazer de uma forma mais simples, educacional para vocês, para quem nunca teve contato, começar a ter contato. Essa é a maneira melhor que a gente acredita de mostrar para o empreendedor que dá para a gente fazer um fluxo de caixa de uma maneira mais simples, sem aquela coisa burocrática, chata, difícil da gente entender, tá bom? Então vamos começar pelo começo, que é aqui o nosso faturamento bruto. Faturamento bruto é tudo que entra. Então, se você tem uma sorveteria, todos os produtos, se você tem um salão de beleza, todos os serviços ou produtos cosméticos que você tem. Então, quando a gente está falando de bruto, é realmente tudo que entra. Nesse caso aqui, a gente vai fazer R$10.000. Despesas fixas, a gente vai falar sobre infraestrutura da empresa. Tudo que é sobre infraestrutura, ou seja, imagina o seguinte, se você não pagar aluguel, você não tem seu salão, se você não pagar água ou luz, você não consegue trabalhar com seu equipamento, ligar, carregar, enfim, se não tem internet, você não consegue se comunicar com o seu cliente e o nosso Prolabore, que isso aqui eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, despesas fixas nada mais é do que uma coluna onde toda a parte de infraestrutura que depende para o seu negócio rodar vai ficar ali. Aqui a gente tem um porém, não quer dizer que as despesas fixas sejam valores fixos. Por exemplo, um dia pode vir R$50 de água, outro dia pode vir 60. Um dia pode vir R$150 de luz, outro dia pode vir 400, né? Mas lembrando que para a gente ter essa diferenciação entre despesas fixas e despesas variáveis, a gente vai falar daqui a pouco, a gente fala que despesa fixa, essa coluna é sobre infraestrutura, tá bom? Despesas variáveis. Aqui nas despesas variáveis, a gente tem realmente coisas que a gente não espera. De repente você fez um empréstimo para pagar algo, você teve uma manutenção da sua loja, você teve uma manutenção nas suas máquinas. Por exemplo, nas minhas lojas, às vezes, muitas vezes, acontece de quebrar um ar-condicionado. Então vem R$1.000, R$2.000 a mais de despesas variáveis que eu não esperava, né? Então aqui eu vou fazer um parcelamento, ou de repente eu fiz um empréstimo para pagar alguma coisa, ou mesmo que saia do caixa, eu vou colocar nas despesas variáveis, tudo que vai acabar. Então imagina, esse bloco ele é sobre infraestrutura. Esse bloco é sobre coisas que eu não esperava, ou parcelamentos, ou empréstimos, coisas que vão acabar. Por quê? Nesse bloco de infraestrutura, ele fica fixo, tá? É uma coisa que a gente até consegue negociar aluguel, mas água a gente não consegue negociar, consegue melhorar o custo, luz também não, internet também não. A gente consegue melhorar o custo, mas a gente dependa que tenha isso dentro do nosso negócio. Já nas contas variáveis, a gente tem coisas que a gente não esperava. Mas eu sei que se eu tiver uma boa manutenção do meu ar-condicionado, ele não vai quebrar. Uma boa manutenção e conservação das minhas máquinas, elas não vão quebrar. Então é importante a gente separar essas duas colunas. Aqui ela pode estar muito inflada ou ela pode estar também bem enxuta. A gente sempre luta para que procura uma negociação sempre, só que a parte de variáveis, despesas variáveis, a gente procura sempre deixar muito enxuto, tá bom? Então aqui, pessoal, voltando um pouquinho nas despesas fixas, onde a gente tem a nossa parte de infraestrutura, como eu tinha explicado, tem o principal que nenhum gestor faz, nenhum dono do seu negócio faz aqui no Brasil. É muito difícil você ver o pessoal falando disso, mas é mais comum do que parece, que é o nosso Prolabore. Prolabore nada mais é do que o salário do dono. Qual que é o intuito aqui da gente separar o nosso Prolabore? É saber que a empresa é uma coisa e o dono é outra. Então eu tenho o Guilherme PJ e eu tenho o Guilherme PF. O Guilherme pessoa jurídica e o Guilherme pessoa física. O Guilherme pessoa física, como eu estou ali na operação do meu negócio, vamos supor que eu tenho uma barbearia e eu estou ali na minha operação, eu preciso ter o meu salário como barbeiro, tá? Mas a empresa é minha, Guilherme, realmente a empresa é sua. Mas o lucro da sua empresa não é seu. O lucro ele é da empresa. Mais pra frente a gente vai falar um pouco mais sobre essa divisão de dividendos, né? A gente chama de divisão de lucro no final das contas. Bom, partindo para a parte de despesas fixas, nós temos aqui aluguel, água, luz, internet e o nosso Prolabore. Aqui o dono tem que definir qual que é o salário dele. Imagina que você é dono, mas você teria que ter um colaborador operando ali para fazer o seu faturamento girar, tá? Então, quanto que você pagaria para esse colaborador? Quanto que você custa para a sua empresa? No caso aqui, a gente colocou R$5.000 como exemplo. Beleza? Até aí, a gente falou de despesas fixas e falamos também de despesas variáveis. Aqui no finalzinho, você vai ver que tem um total
de despesas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as minhas despesas fixas, as despesas variáveis e vou somar elas, vai dar um total de R$ 7.200. O meu faturamento bruto lá, que foi R$ 10.000, eu vou trazer ele para cá, tá? E eu vou fazer uma conta boba, uma subtração dos meus 10 mil com as minhas despesas, que são 7.200. Eu vou ter meu lucro líquido de R$ 2.800. Agora a questão é, lembra, eu já tirei minhas despesas fixas, já tirei minhas despesas variáveis e eu já tirei o meu Prolabore. Meu pagamento já está lá, já. O pagamento do meu operador ele já está lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho o meu lucro, o lucro da empresa. Agora o caminho do crescimento é, para mim conseguir fazer uma expansão de dentro para fora, interna, ou uma expansão de loja. O que eu faço com o meu lucro? Então o que acontece? Todo empreendedor, né, que eu conheço, a maioria dos brasileiros fazem o quê? A gente fatura, paga as contas como dá, se vira com as despesas variáveis e o que sobra a gente faz de Prolabore, que seria o nosso pagamento, tá? Aqui a gente está falando de uma coisa mais estruturada. Nas minhas contas fixas eu já tenho meu pagamento. E a empresa realmente ela vai ter uma geração de caixa, que a gente está falando aqui embaixo, de R$ 2.800. Quando a gente está falando de geração de caixa, eu estou falando que essa empresa, futuramente, vai ser uma empresa que ela vai ter um valor para o mercado. A gente vai falar de valuation mais para frente. Então ela tem um valor no mercado, que é o nosso valuation. Se ela não tem geração de caixa, você me desculpa, mas a sua empresa ela não tem valor nenhum. Você vai poder vender sua loja com roupa, com maquinário que está lá dentro. De repente você tem até uma marca registrada. Mas se a sua empresa não gera caixa, a sua empresa ela não tem valor. Aí a gente vira o famoso eu presa, né? Que é o empreendedor ele tem que estar lá para operar a sua empresa e no final ela não gera lucro sem ele, ou seja, se ele sai ou se ele morre, a empresa acaba, né? E a ideia não é essa, a ideia é a empresa continuar gerando valor para a sociedade, gerando emprego para lá na frente, ela ter um valuation determinado, tá bom? Voltando agora para o lucro líquido, o que a gente faz com esse lucro? Agora é o pulo do gato, pessoal. Quando a gente está falando de lucro líquido, e a gente está falando de divisão de lucro, porque agora a sua empresa, ela deixa de ser uma eu-presa para ser uma empresa e ela começa a gerar lucro, que é o que a gente queria. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma divisão de lucro. Essa divisão ela pode ser feita de 3 formas: trimestral, semestral ou anual. Nós temos R$ 2.800 vezes 3. Vou pegar minha calculadora aqui para ficar mais fácil para a gente. Então aqui a gente vai ter R$ 8.400 de caixa. Depois nós vamos ter R$ 16.800 de caixa. E depois, caso você opte por ser anual, aqui nós vamos ter R$ 33.600. Então vamos lá, vamos recapitular. Tivemos nosso faturamento bruto, a gente separou o que é infraestrutura, despesas fixas, a gente separou o que é despesas variáveis, depois a gente fez uma subtração básica e depois a gente fez uma multiplicação sobre como o mercado trabalha, que é trimestral, semestral ou anual, da divisão do lucro da minha empresa. Então, Guilherme, você está me dizendo que eu tirei aqui o meu Prolabore e quer dizer que isso aqui não é meu dinheiro. Realmente, meu jovem, isso não é seu dinheiro, isso aqui é lucro da empresa. Então agora com o nosso caixa que a gente criou, o que a gente faz com isso, Guilherme? Que lembra, você já tirou seu salário, então isso é lucro da empresa. Aqui a gente pode usar para uma expansão, para treinamento de equipe, para você conseguir comprar mais maquinário, comprar mais cadeiras caso você tenha um salão, fazer mais estações dentro do seu negócio para você conseguir aumentar a sua produtividade. Você pode criar um novo produto para você conseguir aumentar o seu faturamento. Então, eu vou trazer na próxima aula também algumas estratégias de expansão para a gente conseguir estruturar melhor depois que a gente tiver essa parte de lucro e conseguir melhorar o nosso faturamento, criar escala, criar previsibilidade para você também conseguir fazer isso. O que eu aconselharia o empreendedor fazer aqui? Eu aconselharia fazer pelo menos semestral ou anual para a gente ter um volume maior de dinheiro no caixa e depois a gente poder tomar uma decisão mais assertiva sobre como aumentar o nosso faturamento. Esse dinheiro, gente, é para a gente falar sobre não só previsibilidade, mas é para a gente falar de escala. Quando a gente fala de escalabilidade,
esse dinheiro dá a oportunidade e dá uma tomada de decisão mais correta para a gente conseguir fazer com que a gente faça 20 mil, 30 mil, 40 mil reais aqui. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Lógico que eu trouxe o fluxo de caixa de um jeito mais simples, mas eu espero ter ajudado vocês. A gente aprendeu aqui a fazer o fluxo de caixa, gerar lucro, gerar caixa na sua empresa e o que fazer com o nosso lucro para a gente poder ter uma expansão no futuro, tá bom? Ó, não se esquece de se inscrever no nosso canal, clica no sininho e manda para aquele seu amigo que precisa fazer o fluxo de caixa e principalmente nem sabe o que é Prolabore, tá bom? Te espero na próxima aula, fechou? Valeu!